Fundo Imobiliário RBRF11. Bye, bye! E chegando o novo fundo, é isso mesmo, o RBRF11 vai ser comprado e se unir a um outro fundo que é o RBRX11. Hoje nós vamos falar de fundos imobiliários, porque se você ainda não tem eles, deveria começar a pensar sobre esse assunto e entender porque ele traz vantagens para o investidor. Sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, canal que investe em você. Tá chegando aqui? É a sua primeira vez no canal? Então não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações para ser avisado de cada novo conteúdo. Uma das coisas que mais acontece com os investidores iniciantes, já aviso você, é não olhar para a caixa de e-mail. É isso mesmo. Todo bom investidor, ele tem a sua caixa de e-mail, que pelo menos a cada 15 dias deve ser visualizada para você ver o que está acontecendo. Como assim, prof? Acontece que as gestoras dos fundos imobiliários, a própria B3 e as próprias corretoras usam os e-mails para te informar de coisas relevantes sobre os seus investimentos, ou seja, para você ganhar mais dinheiro e não perder nunca. Essa é a primeira lição. Então, nós recebemos todos aqueles que investem e compraram esse fundo imobiliário, o RBRF11, receberam na sua caixinha de e-mail a seguinte notificação que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui na tela vocês estão vendo, né? Outubro de 2025, informamos que o prazo para declaração do preço médio decorrente da integralização dos ativos do RBRF11, vamos só combinar RB, que fica mais fácil, gente? Vai ficar em troca de cotas do RBRX, que foi estendido o prazo até dia 18 de novembro. Então, se você ainda está vendo esse vídeo antes do dia 18 e não percebeu, é o momento de você ficar muito atento e mandar ver. Apesar da prorrogação, recomendamos que não deixem a declaração para a última hora, a fim de evitar eventuais transtornos ou dificuldades tecnológicas. Então, quem enviou esse e-mail foi justamente o gestor desse fundo imobiliário. Só que quem é que você vai ter que entrar no site não é nele, e sim no portal do investidor do BTG Pactual. Então, a gente vai ter dois momentos aqui que é muito simples. Tá vendo que tá no seu e-mail, você vai procurar, né? Você vai passar o mouse aqui e vai clicar aqui. Só que antes de você fazer isso, o que você precisa? É ter o preço médio do seu fundo imobiliário. E, prof, como é que faz isso? Então, normalmente, aonde você usa a sua corretora, ela vai ter o momento que você fez a compra e você vai ter que ter a sua nota de corretagem para ver se foi cobrado algum emolumento seu. Então, você vai fazer o seguinte: o valor do seu fundo imobiliário que você comprou, mais alguma taxa que tiver sido cobrada na nota de corretagem e vai dividir pelo número das suas cotas. Isso é o preço médio do seu fundo imobiliário. Muitas corretoras também colocam o preço médio na própria aplicativo da corretora, então é outro meio. Terceiro meio também muito utilizado, que vale a pena você ver e conferir se está ok, é usar, por exemplo, o Investidor 10 ou outra carteira de aplicativos de investimentos, aonde eles também trazem o seu preço médio. Ele puxa da B3, aonde tem os seus ativos, e ele faz automaticamente para você. Uma vez que você está com preço médio nas mãos, você vai clicar aqui no portal do investidor do BTG no e-mail que você recebeu. Primeira coisa que você vai fazer, ele vai pedir para você o seu CPF. Então, vamos lá? Eu não vou abrir, mas quando você quiser, você pode fazer isso como lição de casa. Tem o manual da declaração do BTG. Ele mostra nesse manual o passo a passo do que a gente vai fazer aqui nesse momento, tá bom?
eu já fiz a minha declaração e não consegui fazer a gravação para vocês. Então, você clicando aqui no portal do BTG, o que vai aparecer para você? Justamente o seu CPF, né? No meu caso, né, aparece aqui o meu CPF, depois a gente vai clicar, você vai colocar aqui a sua senha, né, a senha, e vai colocar em acessar, certo? Aí ele vai trazer para você a seguinte notificação: enviamos um dígito com 8 números lá para sua caixinha de e-mail, volte lá. Então, bora lá, a gente volta lá, né? A gente volta aqui na caixinha de e-mail. Pronto, tá aqui, ó, Portal do Investidor. Você vai lá pegar o seu código. Bom, gente, uma vez colocado o código, você envia e ele já abre para você o momento ali. Então, o que aparece aqui para mim? Como eu já fiz a minha declaração de preço médio, ele só traz para mim aqui o CNPJ, né, o BTG Pactual e o fundo de investimento. No seu caso, que é o informe de rendimento, tá bom? Então, informe de rendimento. Agora, aqui, ó, se você tivesse custo médio de aquisição, ó, tá vendo? Ele vai abrir para você, se você ainda não fez o custo médio de aquisição, ele vai aparecer essa tela para você e você vai ter que colocar lá que você está ciente de que você está dando, né, a informação correta, que pode gerar uma multa se você, né, colocar o preço médio incorreto. E você colocar o preço mesmo, vai aparecer o pontinho, vírgula, tal. É só isso, é super simples, tá? Tem muito investidor que se enrola aqui. E aí, o que eu trago aqui para vocês de interessante é o seguinte. Vamos sair dessa telinha agora. Nós vamos entrar no site do RBRF11. Uma das coisas que quando você investe, quando você põe um fundo imobiliário na sua carteira, qual é a grande diferença para o investidor? Nós brasileiros adoramos, nós somos conhecidos como o país da renda fixa. Aqueles que são rentistas, que gostam de receber uma renda. E quando a gente pensa em fundo imobiliário, os olhos brilham quando você entende. Por quê? Porque é o que vai te trazer os aluguéis mensalmente, os proventos mensalmente. E eu trouxe há pouco tempo para o pessoal do Tesouros News, nessa semana, justamente quando você coloca fundo imobiliário na sua carteira, os proventos começam a aumentar significativamente. Por quê? Porque eles começam a trazer o dinheiro. É você trazendo dinheiro para os seus investimentos e os fundos, que já são os seus investimentos, trazendo dinheiro para você todos os meses. E potencializando o seu aporte mensal. Então, isso é a grande diferença, o grande trunfo que o investidor tem nas mãos e que muitas vezes acaba não dando tanto valor assim. Já se acostumou de receber. Gente, não podemos nos acostumar. E justamente sobre acostumar, por que eu trouxe esse título? Porque os fundos imobiliários, eles são, entre todos os ativos que nós temos hoje para investir no Brasil, ele é um dos ativos mais novos, podemos dizer. Inclusive, quando eu iniciei há anos atrás a investir em fundos imobiliários, uma das coisas que a gente ouvia, né, nas aulas, nos cursos que a gente comprava, é que é um artigo novo que poderá ter mudanças no futuro. E este ano não é só o RBRF que está se juntando com outro fundo imobiliário, como já teve outro também na minha carteira. E aí eu falei, é o momento de eu trazer isso para você. Fique alerta. Uma vez que você escolhe um fundo imobiliário para sua carteira, bom, mas você tem que acompanhar o que está acontecendo com aquele fundo. Então, aqui, nada melhor do que o próprio site do RBR para trazer o que está acontecendo. Então, assim, no dia 2/10 foi o último dia de negociação de cotas do RB, ou seja, do RBRF. Por quê? Porque a partir de então, já não há como vender ou como comprar.
No dia 3/10, o bloqueio da negociação das cotas do RB. No dia 7/10, o início da coleta do custo médio. Então, vamos dizer que nós estamos aqui hoje é dia 5 de novembro, nós estamos já no limite, né? Dia 18/11 é o fim do período de coleta do custo médio. E o encerramento no dia 26/11. E dia 1/12, pagamento aos cotistas. Olha aí, ó, como você tem que estar atento. Motivo e razão dessa fusão. O RBR vai se juntar com esse, que para nós é novo, né? RBRX11. Gente, essa aqui foi a melhor tabelinha que eu já vi. Liquidez. O RBRF tinha liquidez. E o RBRX vai ter liquidez? Vai. O crédito do RBX era bom. E o do RBRX? Também muito bom. Agora, tijolo não tínhamos no RBRF. A partir de agora, com a nova fusão, começa a ter tijolo. Desenvolvimento não tínhamos no RBRF. A partir de agora, vamos ter no RBRX. E ações não tínhamos no RBRF e poderemos ter no RBRX. Então, essa proposta, né, veja bem, é uma proposta que foi aprovada em assembleia, ou seja, os cotistas foram e votaram e falaram, perfeito, nós concordamos com isso. Reuniu o melhor de cada estratégia. De um lado, vai ter maior liquidez, do outro, maior flexibilidade de mandato. O resultado será um fundo mais robusto, com escala ampliada e maior capacidade de alocação. Não faz muito tempo atrás, eu ouvi uma coisa muito parecida sobre essa no outro fundo que eu tenho, que também fez uma fusão, né? A gente teve que mandar o custo médio, tudo, que nem esse. E justamente, veja bem, um gestor de fundo imobiliário, ele fica com as mãos atadas, porque uma das cláusulas dos fundos imobiliários é que ele tem que pagar 90% dos proventos para os cotistas. Quando ele tem que aproveitar uma boa onda, o que ele tem que fazer com dinheiro em caixa? É fazer pagamento. Então, quando um fundo imobiliário, vamos dizer, ele tem essa liquidez e ele consegue essa elasticidade, o gestor fica com as mãos livres para fazer novas aquisições. Então, isso pode ser benéfico, sim, para o fundo, né? Por isso que eu acredito que muitos cotistas votaram em assembleia dizendo ok para essa estratégia. Então, aqui, continuando, com a integralização nos termos deliberados dos cotistas do RBRF, passaram a deter cotas, então, do RBRX. E o antigo RBRF será extinto, ou seja, adeus, tchauzinho. Todos os ativos atualmente alocados no RBRF serão integralmente integralizados no portfólio do RBRX. Então, gente, é junção. Pegou o RBF, pegou o RBFX e juntou. Por isso, aqui gostei também dessa circunferência mostrando maior liberdade, maior liquidez, maior potencial de retorno. Porque, veja bem, quanto mais agilidade o gestor tem para posicionar um fundo imobiliário, logicamente que a rentabilidade pode ser maior. Então, é justamente com essa visão de negócio do fundo imobiliário que a maioria dos cotistas votaram e concordaram com essa adesão. Então, o impacto na gestão e a estratégia realmente é muito boa, né? Então, qual que é a estratégia aqui? Visão geral do portfólio. Olha só como um bom excelente tem que prestar atenção, gente. Visão geral do portfólio. O crédito é 33% no RBRF. 33% crédito. Tijolo era 61% e 6% de desenvolvimento e nada de ação. Agora, com o RBRX era 57% no crédito, ou seja, mais da metade, né? Quase
né? E tijolo só de 8%, enquanto 32% para desenvolvimento. A visão imediata após a consolidação dos dois fundos vai ficar da seguinte forma. Eu achei muito bom, gente. 45% em crédito. Essa parte aqui, ó, 45% em crédito. E 30% em tijolo e 25% em desenvolvimento. Então, o nosso provento desse fundo imobiliário em questão vai passar de 0,10 a 0,11. E qual é o investidor que não gosta de receber um provento um pouquinho melhor, hein? Me diz aqui no comentário. Você olha para o provento que seu fundo imobiliário paga para você? Ah, tenho certeza que sim. Mas uma coisa importante que eu queria mostrar aqui. O dividendo recorrente era de 0,06 do nosso antigo RBRF. Só que agora, com essa junção, olha só, o RBRX pagava 0,09. Juntando os dois, a projeção é de 0,10 a 0,11. Então, olha essa diferença. Mas o dividend yield ao ano, né, era de 11 no RBRF e agora passamos para nada mais e nada menos do que 16 a 18% ao ano. Então, você entende? Porque você tem que estar muito atento a ler os seus relatórios e também abrir a sua caixa de e-mail, porque você fica surpreso, gente. Isso te dá o quê? Uma visão de longo prazo de maior entrada de fluxo na sua caixa de investimento. Porque esse fundo vai te pagar mais, vai trazer mais dinheiro para o seu bolso. E me deixa aqui no comentário se você também fica atento a essas mudanças e se serviu para você ficar tranquilo, né? Também trago aqui para você, porque após você fazer o seu vou mostrar aqui de novo o e-mail para você. Olha, após esse aqui foi da escrituração. Prontinho. Aqui está o e-mail, escrituração, confirmado o envio do custo médio de aquisição. Então, gente, aqui está o meu custo médio, tá, de aquisição, o termo de responsabilidade que foi aceito. Então, ele fala, né, naquele momento que eu fiz ali a simulação entrando no site do BTG, esse é o termo de responsabilidade que você tem que aceitar. Então, estou ciente de que a falsidade na prestação dessas informações sujeita-me juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas à falsidade ideológica. Aí tem o artigo, o decreto, o número, o Código Penal, o crime contra a ordem tributária datada do dia 27 de dezembro de 1990. Bom, gente, eu trouxe esse conteúdo para você porque muita gente fica apavorada. Primeiro, porque não abre caixa de e-mail. Segundo, porque acha difícil entrar num site e né? Ter aquela dificuldade. Então, a gente já antecipa para vocês o caminho, aplana e mostra que você tem que receber um e-mail dizendo que ok com seu preço médio para receber depois um dinheirinho na sua conta. Valeu, até a próxima!